Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Ele cai dentro desse segmento de vídeos chamado Toques da Bolsa, que já chega ao vídeo de número 105. E já foi perguntas feitas aqui no canal, como é que eu construo metas, por que elas aparecem lá no final como metas, como eu desenvolvo e, mais recentemente, como eu atualizo essas metas. Eu fiz um vídeo sobre isso, claro, né? Olhando do meu ponto de vista, ele parecia esclarecedor. Depois, revisando o vídeo, eu achei que não ficou muito bom. Mas, de qualquer forma, eu entendi e informei que eu ia fazer um novo vídeo mostrando, se não um passo a passo, mas pelo menos todas as medidas que eu tomo para que eu atualize as minhas metas. E agora, especificamente para os anos de 2024 e 2025. Vamos dar uma olhada como é que eu fiz isso. E o nosso ponto de partida vai ser justamente na última revisão que fizemos das nossas metas para os anos de 2023 até 2024. Elas foram feitas em maio de 2023, depois não mexemos mais nessas metas. É importante que se dê uma olhada nessas duas colunas. Na coluna mais à esquerda são as metas definidas até o final do ano de 2024, esse ano que nós estamos iniciando. E aqui, como está a nossa posição atual de ações. Onde está marcado aqui, em, sei lá, um cor de laranja mais fraco, é a nossa meta em valor. E ela vai modificando, eu fiz isso propositadamente, à medida que eu vou comprando mais ações nesta coluna. E aqui embaixo, à medida que vou recebendo os proventos, eu vou mostrando qual a média mensal e veja que fechamos o ano de 2023 com 98,33% da meta, faltando aqui 698 ações, isso porque não recebemos os proventos anunciados previamente por Banrisul e também não recebemos proventos de nenhuma forma advindos da AS Brasil. Tem um aspecto aqui que é bastante interessante, que veja o quanto é alta a meta para a AS Brasil. Isso porque a gente tinha uma visão lá atrás que acabou não se confirmando. Eu vou fazer um pequeno comentário depois sobre a AS Brasil. E chegamos então a 6.829 ações apenas. Mas de onde surgem essas metas? Surgem desse planejamento, eu chamo de planejamento estratégico, porque ele tem aqui um objetivo principal, que ele é em função aqui, ó, de uma renda mensal passiva. No caso aqui, quando eu fiz isso aqui é um modelo. Quando eu fiz esse modelo, estava falando aqui em 3 mil mensais, supondo, né? Estava explicando como é que se constrói. Então ele tem objetivos secundários, que é a escolha das ações, essas com dividendos, pagando um dividend yield de 6% ou mais ao ano. E também tem uma análise de cenário, que é a parte que eu mais gosto aqui no canal de falar, a análise de cenário, que é uma parte muito subjetiva, que leva em consideração aspectos legais, aspectos econômicos internacionais, os aspectos econômicos domésticos, o andamento das ações que são resilientes na economia, momento político global e também doméstico. E agora, linhas de ações que são adotadas para a gente chegar nesses objetivos, tanto os secundários quanto o principal, com base nas análises de cenários que nós fazemos aqui. Então, aqui tem uma série de linhas de ação e depois que isso é feito, você pode verificar aqui, ó, que nós escolhemos as ações, o quanto ela tem que pagar por ano, cada ação, o preço que ela está e etc. Uma série de coisas, o total a ser investido, qual é o tempo que nós estabelecemos, veja aqui que se estabeleceu 20 anos, ou seja, 240 meses, e o investimento mensal tem que ser de 2.134, não considerando nesse caso os reinvestimentos. E o vídeo sobre esse planejamento eu deixo no final, onde eu explico passo a passo como é que se monta ele de uma forma bem mais tranquila e mais simples. Bom, mas da mesma forma a gente tem um planejamento estratégico agora para os anos de 2024 a 2025. E veja que tem um objetivo principal aqui, com uma renda mensal passiva que vai para 4.198, ela não veio ao acaso, a gente estabelece um cálculo razoável e existem aquelas ações que já fazem parte da carteira do canal, que como elas já foram escolhidas, então já é cumprido esse objetivo secundário. Olhando aqui para baixo, você vai verificar que essas ações que eu estou me referindo, vou deixar num patamar aqui que a gente consiga enxergar direitinho, elas estão aqui nesse quadro que eu vou deixar marcado. O que a gente encontra aqui? Quando eu mostrei as metas
de 2023 a 2024, lá tinha aquela parte que tinha a quantidade de ações a ser atingida lá no final de 2024. Então, que são essas ações que estão aqui. Só que eu fiz umas modificações, você vai verificar, porque eu acabei entendendo que a AES Brasil é uma ação que não está se apresentando. E aqui eu faço um parênteses, especificamente em relação a AES Brasil, uma ação que o CFO anterior, ele era muito da linha woke. Então ele implantou com força as medidas ESG. Quando ela ingressou na carteira, ainda era a AES Tietê, boa pagadora de proventos, virou a AES Brasil, já entrou no novo mercado e começou com a linha do ESG, que é ambiental, social e governança, e desde então ela acabou, na minha opinião, até de certa forma se perdendo e não chegando nos patamares de proventos que ela fazia enquanto era a AES Tietê. Em parte disso eu coloco na conta de que ficou muito voltada para a questão dessa linha woke, dessa linha progressista, que até agora não se provou que traz benefício para as empresas. Então eu fiz uma redistribuição de AES Brasil para todas as demais ações que fazem parte da carteira, com a maior posição ali a ser atingida, justamente a de Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Também eu estabeleço nesta coluna aqui a expectativa de proventos com base não na projeção, mas nos 5 anos passados, na média, pagos em proventos por cada uma das companhias que fazem parte aqui da carteira do canal. Apenas para exemplificar, eu pego o caso aqui de BB Seguridade. E o que nós vamos levar em consideração? Os proventos pagos aqui dos anos de 2019 até 2023, porque nós utilizamos os últimos 5 anos. E por que eu estou utilizando 2023? Porque ele já se encerrou, a companhia já fez os seus pagamentos com base nas Datacom do ano de 2023, onde a BB Seguridade chegou aqui a R$ 3,48 por ação. Só que na média desses 5 anos, BB Seguridade, ele tem uma média aqui de proventos pagos de R$ 2,32, que é o valor que nos interessa colocar aqui na nossa tabela para a gente construir as nossas metas. Então esses valores aqui são todos baseados nos últimos 5 anos para cada empresa, sendo que algumas ainda fiz descontos mais consistentes, como por exemplo a Taesa. A Taesa, né, a média seria de R$ 1,16, eu baixei para 98 centavos, achando que esse valor aí está um pouco mais realista com um determinado andamento que a companhia vem tendo. Principalmente se considerarmos que ela teve um aumento considerável nos seus proventos, quando justamente ocorreu aquele aumento de IPCA nos anos de 2020 e 2021, e que a gente sabia que ia ter uma redução depois por conta de uma recuperação desses valores e redução do IPCA. E aqui eu trago apenas um adendo, que é justamente o Boletim Focus, que a gente olha com frequência aqui no canal, e vamos olhar aqui para o ano de 2024. Você vai dar uma olhada aqui que o IPCA, a projeção aqui é de 3,98%, enquanto que a taxa de juros é de 9% lá no final do ano de 2024. Ou seja, a taxa real de juros é a taxa Selic menos o IPCA, que vai dar 5,1%, que é o percentual que nós vamos aplicar sobre o total das nossas ações, porque é isso que nós vamos aumentar, conforme a taxa real de juros da nossa economia. Isso faz com que o total de ações que nós tínhamos projetado para o final de 2024, de 40.051 ações, agora nós vamos ter uma projeção para 2025 de 42.705 ações. Você pode usar qualquer outro indicador que você ache considere mais interessante para fazer esse tipo de ajuste, porque aí vai ser a seu critério. Eu achei que esse aí era o mais, pelo menos ele é bastante conservador e ele é bem claro e evidente na hora que eu consigo explicar isso para mim mesmo, porque eu tomei determinada medida. Assim, eu corrigi as ações aqui de 2024 para esses patamares de 2025. Você está vendo lá Banrisul com 11.130 ações, até chegar aqui com uma bastante reduzido, né, do AES Brasil com 7.388 ações,
quando fechar o exercício de 2025. Portanto, com os proventos que nós estimamos, fechamento de 2024, com as ações atualizadas para o fechamento de 2025, nós temos aqui na ponta valores que nós calculamos que possam ser pagos por ação lá quando fechar 2025, o que vai nos levar então para um valor total no fechamento do ano de 2025 de 50.300 para uma média mensal de R$ 4.198,73. E é por isso que você vai encontrar esse mesmo valor aqui em cima. E mais, outro fator interessante que nós podemos verificar é que sobre o valor total, o que cada ação vai representar em termos de percentual. E assim chegamos à nossa primeira projeção de metas para 2024 até 2025. Veja que essa revisão é de janeiro de 2024. E bem aqui no canto nós temos a nossa meta em ações para o ano de até fechamento de 2025, o total de ações que nós temos que ter, que são aqueles 42.702 ações. Temos até o presente momento 34.998 dessas ações e temos aqui, portanto, 81,96% da meta. Se não fizermos absolutamente nada na carteira, ou seja, se não comprarmos mais ações dessas que estão aqui, que é a posição atual de ações, nós vamos ter uma meta de receber R$ 3.763,73 no final do ano de 2024. Lembrando que a meta para 2025 é aqueles quase R$ 4.200. Até o presente momento não recebemos nenhum provento, portanto, estamos a 0% da nossa meta. O que acontece aqui que é importante que se diga? À medida que se vai comprando novas ações, que elas vão incrementando esta coluna, esse valor aqui vai variando positivamente para frente. É como se fosse a cenoura na frente do burro. Ou seja, essa meta vai ficando um pouquinho mais distante deste ano, mas um pouquinho mais próximo do ano de 2025. Então, por isso que ela vai sempre evoluindo. Isso aí é importante porque nos dá uma noção de atividade constante, de planejamento constante e sempre de foco nessa meta cada vez mais crescente. Então, ela é realizável, mas ao mesmo tempo ela se torna um tanto quanto um pouquinho mais difícil à medida que ela também evolui com a compra de novas ações. Desta forma, o que nós estamos então buscando é uma média mensal em 12 meses de 2024 de R$ 3.763,70 por mês. Então, essa é a média mensal que nós estamos tentando chegar quando encerrar o exercício de 2024. E esse é o valor que nós vamos utilizar para a recompra de novas ações, sem que a gente precise mexer no nosso principal, como, por exemplo, o nosso salário. E veja aqui, no caso das nossas projeções, para chegar nesses R$ 4.200 aqui aproximadamente, o investimento total teria que ser de 856 mil aproximadamente. Num horizonte também aqui de 20 anos, teríamos que desembolsar mensalmente 3.569. Ou seja, nós chegaríamos hoje, da forma que está, fazendo uma nova projeção, nesses mesmos valores em 20 anos, com recursos investidos única e exclusivamente advindos dos proventos que recebemos, que é o que gera o efeito bola de neve, principalmente quando nós colocamos os reinvestimentos, fazendo com que se chegue mais rápido a esta meta, reduzindo este tempo. E às vezes, por conta da composição de juros, reduzindo de forma muito consistente. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, um vídeo que nós já atualizamos então nossas metas para os anos 24 e 25. Fizemos hoje a aquisição de novas ações para a nossa carteira, o vídeo que eu deverei gravar mais adiante, mas não irá no dia de hoje, provavelmente no dia de amanhã, mostrando que já estamos então evoluindo em relação à meta que estabelecemos hoje. Aquela meta ali ela vai crescer um pouquinho e você vai ver como é que isso aí acontece.
Dito isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!